Oi, tudo bem? Bem-vindo à continuação do nosso curso de Física Mecânica. Hoje é a parte 2 da aula número 1. Lembrando que as aulas ímpares são teoria e as aulas pares vão ser exercícios. Então, na aula número 2, que é o próximo vídeo, aula, vão ser apenas de resolução de exercícios. Me chamo Thiago Faustino, tenho e-mail para contato, o Instagram do nosso canal. Então, eu sempre falo para vocês, podem me chamar tanto no direct do Instagram quanto mandar um e-mail para mim, que eu vou estar respondendo o mais rápido possível, caso você queira um acompanhamento, uma orientação ou até mesmo aulas particulares comigo. Pessoal, na nossa aula de hoje, os temas que nós vamos ser apresentados para vocês serão mudança de unidades, comprimento, as três grandezas fundamentais, que no caso são comprimento, tempo e massa. Vamos apresentar também o conceito de massa específica. É mais uma apresentação, não precisa ficar assustado. E também a notação científica, que vai ser utilizada para sempre na física, porque é muito importante, tanto na física, na matemática, em qualquer ciência que você for trabalhar a física. A primeira temática, pessoal, é mudança de unidades. Para a gente trabalhar com mudança de unidades, nós vamos utilizar um método chamado conversão em cadeia. Mas, Thiago, para que eu vou querer fazer mudança de unidades? Então, eu sempre vou apresentar um problema para despertar essa curiosidade em você que está estudando determinada temática. Então, o problema número 1 que nós temos aqui, vamos pegar aqui, é o problema converta 120 segundos em minutos. Ah, Thiago, mas é muito fácil, porque eu sei que 60 segundos é igual a 1 minuto, então 120 segundos vai ser igual a 2 minutos, né? Então 120 segundos serão 2 minutos. Muito fácil. Para que eu preciso estudar isso? Porque muitas vezes vamos trabalhar com unidades que são um pouco mais complexas ou conversões que não são tão redondas assim, como 143 segundos. Aí no caso já não vai ser tão fácil, mas aí você pode utilizar a regra de 3. Mas como o nosso curso é um curso bem completo, eu quero que você consiga transformar qualquer unidade possível. Por exemplo, o problema número 2, ele fala o seguinte: converta 35 km por hora em metros por segundo. Ah, Thiago, mas aí já ficou um pouco mais difícil, porque são duas unidades para a gente converter. Tanto o quilômetro quanto a hora, para transformar em metro e transformar em segundo, no caso. Então, veja que a conversão em cadeia ela serve para 99% dos casos. Não vou dizer 100% porque talvez não seja 100%. Mas para o nosso curso de física, você vai conseguir transformar todos os problemas com a conversão em cadeia, sem precisar de macetes ou regras de 3, certo? Então, pessoal, vamos resolver os problemas utilizando a conversão em cadeia? Então, vamos lá. A gente voltou aqui no nosso slide. Vamos ver se vamos colocar nossa caneta aqui para funcionar. Então, vamos lá. Nós queremos transformar, colocando a cor vermelha, nós queremos transformar 120 segundos em minutos, certo? Bom, nós sabemos que 1 minuto é igual a 60 segundos. Isso todo mundo já sabe. Então é aí que nós vamos começar a utilizar a conversão em cadeia, utilizando frações que deem uma razão de número 1 para a gente. Como assim, Thiago? Porque veja bem, toda multiplicação que é o produto, quando você multiplica qualquer número por 1, vai dar o mesmo resultado, não é? Por exemplo, se eu tenho o número 5 aqui, e eu multiplicar 5 por 1, eu vou encontrar 5. Então, quando eu multiplico um número por 1, o meu resultado não se altera. Então eu posso usar isso convenientemente para o meu problema. Mas veja bem, eu estou trabalhando aqui com unidades. E eu não estou trabalhando com números reais. Porém, existe um princípio na conversão em cadeia que é o seguinte. Como eu sei que 5 é igual a 5, então, obviamente, quando eu tenho uma coisa e divido por ela mesma, eu vou encontrar 1. Por exemplo, eu dividido por eu mesmo, eu vou encontrar eu mesmo. No caso, eu vou encontrar uma razão de 1 para 1, né? Então, se eu dividir aqui, no caso, 1 minuto por 60 segundos, isso aqui vai ser igual a 60 segundos
dividido por 1 minuto, que vai ser igual a 1. Mas, pessoal, muita atenção agora, eu vou até mudar a cor, que isso aqui é diferente de 1 dividido por 60. Porque eu ressalto aqui para vocês, o princípio de uma coisa ser igual a outra, e quando nós dividimos duas coisas iguais, nós encontramos uma razão de 1 para 1, que é 1. Veja que é diferente de eu dividir 1 dividido por 60, porque 1 é diferente de 60. Mas 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, tanto faz eu dividir 1 minuto dividido por 60 segundos, como eu dividir 60 segundos por 1 minuto. Isso aqui vai me trazer 1. Então, isso aqui, a gente está trabalhando com unidade de medida, não estamos trabalhando com números reais nessa forma dessa fração. Então, muito cuidado com isso. E aí você percebe que eu escrevi de duas formas. Uma forma eu escrevi 1 minuto em cima e os 60 segundos embaixo, e na outra forma eu escolhi 60 segundos em cima e 1 minuto embaixo. Thiago, para resolver o nosso problema, qual eu vou utilizar? Aí que é a chave da questão. Você vai utilizar sempre o resultado mais conveniente. E o resultado mais conveniente é aquele que a gente quer eliminar a unidade antiga para trazer a unidade nova. E para eu tirar a unidade antiga, eu vou querer cortar o segundo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar 120 por 1, mais 120 por 1. 120 segundos por 1 é igual a 120 segundos. Então, o que eu vou fazer? 120 segundos vezes 1 minuto. Vamos pegar a nossa borracha aqui para não ficar tampando. Vamos apagar isso aqui, para a gente conseguir trabalhar de uma forma melhor. Pronto. Apagar essa parte também. Certinho. E aí eu vou fazer um produto de tal forma que o segundo fique aqui embaixo no denominador. Vai ficar 1 minuto 60 segundos. E aí eu escolhi a opção onde o segundo vai ficar embaixo do segundo para eu poder eliminar os dois. Como é um produto, eu posso simplesmente cortar aqui o segundo com o segundo. E aí, olha que legal. Eu vou cortar esse segundo com esse segundo. E eu sei, e aí eu vou multiplicar número com número e vou deixar a unidade. Ela não vai poder multiplicar. A unidade não se multiplica com número, né? Então, eu posso dividir unidade com unidade, né? Mas eu não posso, no caso, multiplicar a unidade com o número em si. Então, a gente vai deixar o minuto como ele está, né? Então, vai ficar 120 vezes 1, 120, dividido por 60, 2, que é igual a 2 minutos. Olha que legal. Bom, eu poderia escrever de outra forma também. Poderia fazer 120 segundos vezes 1 minuto. Tudo isso aqui dividido por 60 segundos também, tá? E aí a gente vai cortar segundo com segundo. Eu só juntei aqui o 60 com o produto. E aí a gente vai dividir 120 por 60, vai dar 2. E 2 vezes 1 é 2. Isso aqui vai me dar 2 minutos. Vamos agora trabalhar com aquele exemplo que era mais complexo. Vamos apagar aqui todas as linhas do slide. O nosso problema 2 era o seguinte. Converter 35 km por hora em metros por segundo. Então vamos trabalhar isso agora. Então nós queremos fazer o seguinte. 35 km por hora. Quer dizer, está dividindo por hora. E nós queremos transformar isso aqui em alguma coisa metros por segundo, certo? Esse é o nosso problema. Mas aí nós precisamos encontrar as relações necessárias, né? Veja que quilômetro é uma grandeza que nos indica comprimento, né? Então o quilômetro ele vai estar aqui em comprimento. Quilômetro. E a gente quer transformar metro, né? Então o metro ele vai estar em comprimento. Então o metro vai estar aqui, ó. Metro vai estar aqui. E aí a gente tem a hora, né? A hora está em tempo. Tá aqui a hora. E a gente quer transformar em segundo, né? E segundo está em tempo. Então você vai deixar quilômetro, você vai deixar comprimento com comprimento e tempo com tempo. Você vai ver onde cada um tá e depois você fazer uma relação entre cada um deles, né? Por exemplo, no valor original e no valor que você quer converter. Como eu quero converter unidades de comprimento e tempo, eu vou relacionar comprimento com comprimento, tempo com tempo. Antes da gente usar o método da conversão em cadeia. Então vamos fazer uma relação entre quilômetro por hora e quilômetro
quilômetro e metro, e hora e segundo, né? Então vamos lá, pessoal. Eu sei, pessoal, que quilo, né? Eu sei que quilo, nós estamos na aula passada, que é igual a 1000. Então é 1000 metros. 1000 m. Aqui no caso eu botei m maiúsculo, mas é m minúsculo também. Então, 1000 m. Então, 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Aí eu sei também que 1 hora, quanto vale 1 hora em segundos? E aí, pessoal, você já vai perceber que nós vamos utilizar duas regras de conversão em cadeia. Porque eu preciso descobrir quantos segundos equivalem a 1 hora. E para isso eu vou utilizar a conversão em cadeia para depois usar de novo. Veja que é um processo que parece ser demorado, mas quando você exercitar bastante, você vai ver uma coisa bem simples e bem rápida de trabalhar. Bom, o que eu já sei, assim, de cabeça, eu sei que 1 hora vale 60 minutos, né? Tá certo? E aí a gente quer transformar 60 minutos em segundos, né? Para depois a gente relacionar segundos com hora. Bom, aí a gente vai utilizar aquela velha regra da conversão em cadeia, né? Porque eu sei o seguinte, que 60 minutos vezes 1 é 60 minutos. Então eu posso pegar 60 minutos e multiplicar por quanto? Eu vou deixar o minuto embaixo de propósito para eu poder cortar o minuto com minuto. E aí eu vou deixar o seguinte, vou deixar 60 segundos dividido por 1 minuto. Por que, Thiago, você fez isso? Porque eu sei que 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, se um equivale ao outro, eu posso dividir os dois. Tanto faz o segundo em cima e o minuto embaixo, ou o minuto em cima e o segundo embaixo, que a gente vai poder aparecer um 1 aqui, né? Bom, e aí eu vou cortar o minuto com o minuto. É o mesmo exemplo anterior que a gente fez. Isso aqui vai dar 3.600, tá, pessoal? Então, eu já sei que 1 hora equivale a 60 minutos, que 60 minutos equivale a 3.600 segundos. Tá certo? Pronto. A gente já tem aqui as nossas relações bem estabelecidas. Deixa eu pegar aqui a nossa borracha. Eu já tenho as nossas relações bem estabelecidas e agora eu vou poder trabalhar em cima disso, né? Veja que eu já utilizei uma conversão em cadeia, que foi para transformar hora em segundo. E agora a gente pode simplesmente usar essas relações para poder estar resolvendo o nosso problema. Bom, então eu vou repetir 35 km por hora aqui. E primeiro eu vou relacionar quilômetro e metro. Eu sei que o seguinte, 1 km vale 1000 metros. Então eu vou deixar quilômetro embaixo para poder cortar o quilômetro e deixar o metro em cima, que eu quero deixar 1 metro. Então eu vou multiplicar isso aqui. Eu vou multiplicar isso aqui por 1000. Vou multiplicar isso aqui por 1000 metros. Dividido por 1 quilômetro. E agora vamos relacionar hora e segundo. Como a hora está embaixo e eu quero cortar a hora, eu vou deixar a hora aqui em cima dessa vez. Então, vou multiplicar por 1 hora aqui, que eu sei que equivale a quanto? 3.600 segundos. E aí, pessoal, quando a gente for cortar item com item, ó, vou cortar o que está em cima, eu posso cortar com o que está embaixo. Ó, quilômetro está em cima, ó, cortei. E aí sobrou o quê? Metro e segundo. Metro em cima e segundo embaixo. Bom, agora é matemática que você já conhece. É só multiplicar 35 por 1000 e dividir por 3.600. Vai ficar de tarefa para casa vocês resolverem essa conta básica. Multiplica o 35 por 1000. Aí vai ficar um número, né? Vai ficar 35 vezes 1000 metro dividido por 3.600 dividido por segundo. E aí esse resultado vai ser o resultado que a gente quer. Bom, eu vou dar uma dica aqui. A gente pode cortar 0 com 0. Vai ficar 350 dividido por 36 metros por segundo. Tá bom, pessoal? Talvez dê um número decimal, mas não tem problema. Quando a gente trabalha com número separado e com unidade separada. Então o metro e o segundo vai ficar ali paradinho, você só vai mexer nos números, tá bom? Bom, feito isso, a gente já pode passar aqui para trabalhar as grandezas fundamentais, certo?
Lembrando que na próxima aula a gente vai trabalhar várias conversões de unidades, tá? Porque vamos fazer exercícios propriamente disso, tá? Então não se preocupe que a gente vai trabalhar, vai exercitar bastante com grandezas muito mais complicadas. Bom, o que é o comprimento? Pessoal, o comprimento é uma grandeza fundamental da física, tá? E como toda grandeza fundamental, quando a gente relaciona grandezas fundamentais, a gente encontra subgrandezas, né? Vou falar subgrandezas, mas são grandezas que são derivadas dessas grandezas fundamentais. E nós sabemos que existem 3 grandezas fundamentais, que é o comprimento, o tempo e a massa. Existem, pelo menos para o nosso curso agora, tá? Podem existir outras, mas se atente somente a essas 3. E a partir dessas 3 unidades, essas grandezas fundamentais, vamos encontrar novas grandezas. Bom, o comprimento, ele vai ter uma unidade padrão estabelecida pelo SI, que é o Sistema Internacional de Unidades, né? Ou seja, se convencionou uma unidade padrão, que no caso é o metro, certo? A gente acabou de trabalhar quilômetro e metro, então às vezes você tem alguma coisa em quilômetro, mas a unidade padrão é metro, tá? Que no caso equivale, 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Bom, e de onde vem um metro, né? Como é que as pessoas pensaram no metro? Ah, tá, aqui tem um comprimento e eu vou definir que isso aqui vale 2 metros. Como assim? De onde vem isso? Pessoal, são vários as construções em cima do metro, tá? Foram mudando ao longo do tempo. Já foi sobre a distância do Polo Norte até o Equador, ou seja, uma fração, né, dessa distância. Existem vários métodos de você fazer... foram utilizados vários métodos para achar o metro como unidade. Mas atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, que foi postulado inclusive apresentado pelo Física Halliday, o metro, ele é a distância percorrida pela luz no vácuo em uma fração de segundo. É muito importante você saber isso. Assim, é muito difícil você ter uma prova assim, pelo menos eu nunca vi, onde você vai ter uma pergunta direcionada sobre essa teoria. Mas aprenda porque é muito importante. Às vezes pode cair uma questão teórica de física perguntando de onde vem o metro. Então, é a distância percorrida pela luz no vácuo em uma fração de segundo. Atualmente. Mas já tiveram outros pensamentos acerca do metro. Tá? O tempo. O tempo é outra grandeza fundamental, né? A unidade padrão é o segundo, né? O Szinho, que a gente abrevia. E de onde vem o segundo? O segundo é definido a partir das oscilações da luz emitida por átomo de um isótopo de um elemento químico, o Césio-133, que são os relógios atômicos. Como assim? Eu vou ter vários relógios atômicos para estar calculando, né? Esse tempo e dizendo que isso aqui vale segundo. Um segundo vale essas oscilações nesse determinado período, né? Vamos dizer assim. E o segundo ele representa esse período de tempo, basicamente. Então ele é definido a partir das oscilações de luz emitida por um isótopo, né, do elemento químico que é o Césio-133. Isso tudo é enviado para o mundo inteiro e os relógios atômicos vão capturando e vão falar, o segundo equivale a esse período de tempo, tá bom? O segundo ele representa esse intervalo de tempo. A massa. Bom, a unidade padrão, só para quem não sabe, tá, pessoal? A massa é quantidade de matéria, certo? Então, massa é quantidade de matéria. Ou seja, quanto de matéria aquele corpo ele está apresentando. Então, a unidade padrão é o quilograma, né? Que no caso são 1000 gramas. De onde vem o quilograma? O quilograma é definido a partir de uma massa de padrão de platina e irídio. Tá? E no caso para de objetos de dimensões atômicas, nós utilizamos um átomo de carbono 12 para estar comparando, né? Então, se você, por exemplo, pega um átomo de hidrogênio, você compara com a quantidade de matéria, no caso do carbono 12, ou seja, o átomo do carbono 12, a massa atômica. Bom, para a gente começar sobre massa específica, eu vou apresentar o conceito para você e vou trazer uma equação que representa a massa específica, tá? A gente vai começar a trabalhar com fórmulas, mas eu digo para vocês, quando se estuda física, nada é fórmula, tá? As pessoas nas escolas ensinam para vocês fórmulas prontas. E você acaba esquecendo essas fórmulas prontas porque você não consegue compreender o que aquilo está querendo dizer para você. Mas sim, é possível você aprender física sem decorar, e sim aprendendo. E essas relações que você diz que é uma fórmula, com seu conhecimento teórico você consegue chegar nessas fórmulas, certo? E aí, por exemplo, massa específica para física, ela é representada com essa letra que parece um P, mas significa ρ. Então, ρ é massa específica para a gente, nesse caso. ρ é igual a m sobre v.
No caso, a massa específica, pessoal, é a unidade de massa por volume, tá? Então, a gente vai sempre trabalhar com massas específicas da água, ou seja, a unidade, ou seja, qual é a massa naquele determinado volume, quando a gente pensa nessa determinada forma. É uma apresentação de conceito, tá? Não se preocupa tanto. Mas, por exemplo, a gente tem, para medir a massa, as grandezas que geralmente servem como unidade de massa, no caso, como é massa e volume, a gente trabalha muito com quilograma por metro cúbico, ou também a gente trabalha muito com grama por centímetro cúbico. Certo? Então a gente escuta muito quando está estudando a massa específica da água, e a gente usa aquilo ali para fins comparativos, para saber quanto aquela coisa pesa mais em um determinado volume, né? É claro que peso é uma coisa bem diferente de massa, tá? É sempre bom a gente lembrar. Peso é diferente de massa, tá, pessoal? Peso é outra coisa que a gente vai estudar futuramente, envolvido é uma força, né? Então, aqui, quando a gente estuda densidade, a gente vê que também é massa sobre volume, tá? Mas calma lá. A gente tá falando sobre massa específica, tá? Então, a massa específica da água a gente pode utilizar para comparar a massa específica de um determinado elemento quando a gente compara, por exemplo, com outra substância, tá? Mas não se atenta a tentar aprender por enquanto, tá? A gente vai ter uma aula futuramente sobre massa específica, tá? E nos exercícios também você vai estar aprendendo mais ou menos o que é a massa específica. Mas aprenda aqui, massa específica é a massa, unidade de massa pelo volume ali, certo? Pessoal, a gente vai trabalhar um pouco também sobre notação científica aqui para finalizar a nossa aula. E a notação científica é uma forma de você escrever um número de uma forma mais abreviada, tá? Não é abreviada, é uma forma mais, como posso falar, uma forma mais apresentável, mais bonitinha, tô falando assim, que nos ajuda a calcular de formas mais rápidas, tá? A notação científica, ela tá auxiliando o estudante, o professor, a estar fazendo seus cálculos com relativa facilidade, tá? Por exemplo, quando a gente trabalha notação científica, a gente trabalha com bases de 10, tá? Potências de 10. E aí, por exemplo, a gente tem o número 3,56, é o número que veio na minha cabeça aqui agora. E eu posso tirar essas vírgulas aqui, tá? Por quê? Eu posso simplesmente dizer que isso aqui é 356 vezes 10 ao quadrado. Certo? Opa, menos 2. 10 elevado a menos 2. O que eu fiz aqui, pessoal? Olha, quando você tem um número decimal assim, quando você anda a vírgula para a direita, você está deixando o número maior na sua visão. Mas o que você está fazendo, pessoal, você só está escrevendo o número de outra forma. Não é que o número ficou maior. Porque você está falando 3,56 está de um lado aqui e aqui está 356. Mas veja que o 10 elevado a menos 2 ele compensa, né, essa visão aparente de ser maior. Então é o mesmo número, só escrito de outra forma. Então 3,56 é igual a 356 vezes 10 a menos 2. Tá, Thiago, eu entendi que é a mesma coisa, só que escrita de outra forma. Mas, como é que eu faço isso? Então, vou ensinar para vocês agora que é bem simples. Então, se eu tiver o número 3,56 de novo, e eu quiser tirar essas vírgulas, por exemplo, quando eu ando a vírgula para a direita, uma casa, eu vou acrescentando o 10 a menos 1. Andei mais uma, fica 10 a menos 2. Então, se eu fizesse isso aqui igual a 3, se eu fizesse isso aqui 35,6, eu andei uma casa para a direita. Então, eu vou acrescentar um 10 elevado a menos 1. Se eu andar mais uma vez, isso aqui vai ser igual a 356 vezes 10 a menos 2. Aí, se a gente for para a esquerda agora, ó, se eu tiver, por exemplo, 356, e a vírgula sempre vai estar aqui, tá? Quando é um número inteiro, assim, que é vírgula 0000, tá? Quando a vírgula não aparece, ela tá ali, ó, na direita ali, no último número, porque ela não aparece. E aí, suponha que eu quero transformar isso em 3,56. E eu vou estar, aparentemente, vou estar transformando um número maior num número menor. Mas não, é o mesmo número. Então isso aqui vai ser igual a, vou andar duas casas. Se eu andei duas casas, vai ser 10 com 2 em cima, 10 ao quadrado. Então vai ficar 3,56 vezes 10 ao quadrado. Veja que como eu andei para a esquerda, o número em cima é positivo, tá? Por quê? Porque ele representa que a gente está
compensando essas vírgulas para um número maior. Então, para a esquerda, você coloca cada uma andada para a esquerda, a gente vai fazer o quê? Subir 10 elevado a 1 positivo. Tá? Então, nesse caminho aqui para a esquerda aqui. Para a direita, vai ser 10 elevado a menos 1, a vírgula. Tá? Se você andar duas casas, vai ser... Se você andar duas casas para a esquerda, vai ser 10 ao quadrado. Se você andar duas para a direita, vai ser 10 elevado a menos 2. Tá bem? Então, pessoal, vou ficando por aqui durante essa aula. O feedback de vocês é muito importante. É sempre muito trabalho fazer essas aulas para vocês, né? Então, um feedback, um comentário e até a nossa próxima aula de exercícios, certo?